é uma situação de fato complexa, porque ela decorre de uma construção de corrida bastante delicada do ponto de vista de estratégia. A gente falou do stint alongado do Norris, da tentativa da McLaren de tentar demover o Verstappen na liderança, porque do ponto de vista de pista a gente viu que, seja por motivos de carro ou de superioridade do piloto, o Max estava na frente, era isso mesmo, não iria mudar em condições normais de temperatura e pressão. Me parece que eles sim tentaram esperar ali uma intercorrência de safety car ou algo que o valha, não aconteceu, e aí a Isa até tinha me perguntado aqui nos bastidores na redação, assistimos a corrida juntos com o Jeff também, nosso mago do audiovisual, quem a McLaren vai parar primeiro? Foi mesmo. E aí a McLaren opta por parar o Piastri, em certo momento eu até imaginei que poderia haver uma, digamos, estratégia dividida para os dois pilotos, no sentido de dar pneu duro para um e macio para o outro, mas acabou acontecendo o que aconteceu. Acho que o Felipe já está de volta para a gente rechecar o áudio. Felipe, se você quiser retomar o seu raciocínio aí e comentar sobre os aspectos em torno dessa situação da McLaren, fique mais do que à vontade. Manda bala, a bola está contigo. Galera, mandem aqui os seus comentários também, a gente vai esperando na tela. Nova meta de like, 700 curtidas. Senta o dedo no like e vou jogar enquete sobre este tema aqui para vocês. Manda bala, Felipe. Não, vamos lá. Em relação a... Vou retomar um assunto para facilitar até para vocês depois, que eu sei que vocês cortam. Eu não acho que é uma coisa simples. Pensa, o empregador é a McLaren. E o empregador pediu para o Norris, que tem todo o interesse em correr e acelerar para chegar à frente no Mundial, para depois, embora você tenha o privilégio de parar antes, para defender o Leclerc. Até aí tudo bem, está um ambiente controlado. E aí acontece o imponderável, que é um pit stop ruim, que não tem nada a ver com a decisão da troca, entendeu? Então, sobre isso, fica uma linha cinzenta sobre a ética. Porque vamos parar para pensar, tem vários cis nessa história. Só deu para fazer essa manobra porque o Piastri começou a corrida com 34 pontos no Mundial. Se tivesse 7, qual a chance do Piastri abrir tão fácil? Porque do ponto de vista de troque a posição, porque combinamos... Não, a gente não combinou isso não, gente. Ele sairia na minha frente de qualquer jeito. Teve um problema no pit stop que daí... Estou falando como Piastri, não é meu problema. Só que ao mesmo tempo, imagina se dá ruim, o Norris vira e fala assim, na próxima que vocês me pedirem qualquer coisa, mesmo não tendo relação pit stop, eu não faço. Do ponto de vista do empregador, ia ficar algo, na minha opinião, muito incontrolável. Então eles deram essa ordem, só que eu só acho que ela não vai ter grandes desdobramentos, porque o Mundial estava a 34 pontos e cai para 31. Se fosse 9 caindo para 6, 5 caindo para 2, eu queria ver. Então, assim, não é simples. Eu entendo a McLaren, a bucha está na mão da McLaren. Mas, cara, que situação patética. Patético, eu acho que é o aditivo que mais tem sido usado. Foi o que a gente mais usou. Para definir o desenrolar dos fatos ali envolvendo a dupla da McLaren nesse GP da Itália. Galera, já vou jogar aqui a enquete sobre o rolo todo, mas aproveitando o ensejo do Felipe com relação à classificação da Fórmula 1 2025 pós-GP da Itália, a gente tem o seguinte cenário de campeonato. Piastri agora soma aí 324 pontos, Lando Norris 293, uma aproximação não muito significativa, mas o Lando desconta ali alguns pontos de déficit com relação ao Piastri, Verstappen 230 pontos, praticamente 100 pontos atrás do Oscar. Então, realmente, por melhor que possa ter sido a recuperação da Red Bull de Monza em diante, partindo do pressuposto que nas próximas etapas a Red Bull vai estar aí conseguindo colocar o Verstappen em pé de competitividade contra os pilotos da McLaren, o déficit de pontuação é muito grande. Então, acho que ainda é cedo para eventualmente cravar o Max de volta à briga por título ou algo que o valha. E, assim, reitero algo que já foi ponderado até no começo do programa, né? Uma coisa é correr bem em Monza, outra coisa é correr bem em Baku, Singapura e outros circuitos do calendário. Vocês estão com a gente, estão mais convidados a palpitar com relação ao que está por vir aí também na sequência do campeonato. Temos no outro fim de semana, não no próximo, GP do Azerbaijão em destaque na Fórmula 1 2025. Temos alguns superchats pendentes de registro.
Vamos aqui aos mais antigos. Alex Bacchini mandando o seguinte: se o Norris for campeão por menos de 6 pontos, né? Começa já aquela matemática por conta das ordens de equipe. O Marcos Farley mandou: não entendo a McLaren, não tinha treta para arrumar, eles arrumam. O que o Piastri tem a ver com o erro de pit stop, é claro que o público vai reclamar, vaiar, como foi o caso em relação ao Norris no pódio lá do GP da Itália. Max Hill, porque ele é egoísta, não tem empatia por companheiro e acha absurdo o trabalho de equipe. Jamais iria trocar um resultado pessoal por um bem-estar geral, estilo reizinho, aqui quem manda sou eu, diz o Alberto Nunes aí, cornetando o monopólio do ambiente taurino por parte do piloto holandês. O Felipe, a galera com visões distintas no chat, gostamos disso, mandem aí seus pontos de vista e fiquem mais do que à vontade para discordar, enfim, contanto que com civilidade, como foi o caso aqui do próprio Alberto, valeu pelo superchat, Isabela Corrêa, nossa assinante também conosco. Ô, Laura! Manda, Felipe. A Laura Pereira falou que eu sou amigo de sauna do Flávio Gomes. Primeiro, eu não gosto nem de sauna. Assim, mas tudo bem. Não entendi esse rolê aleatório. Não sei o que tinha no café da manhã da Laura, mas Laura, beijão, te adoro. Vamos lá. Excelente, galera, vão mandando aí, mas Mota, eu queria um pouco da sua análise do campeonato, você passou por isso rapidamente, mas 324 a 293 ainda me parece aberta a disputa entre os dois pilotos da McLaren. Não, tá 100% aberto, eu acho que o fim de semana do Norris, mais uma vez, foi um belo fim de semana. O problema que ele teve foi essa questão do pit stop, que não é dele. Mas sem dúvida ele fez um grande trabalho e mostrou que tem que ser atuado. É que assim, curiosamente seria melhor para ele. Para ele é bom que alguém se meta entre ele e o Piastri, mas não ganhe dele, porque assim, se ele ganha e o Piastri é segundo, ele tira 7. Ele sendo segundo e o Piastri terceiro, ele tira 3. O ideal é ele ganhar e o Piastri em terceiro, aí vai 10. E aquela coisa, ele não vai ganhar do Piastri todo o fim de semana, mas foi muito bem. Eu acho que ele está numa posição muito desconfortável matematicamente falando e confortável do ponto de vista de pressão. Ele virou franco-atirador, é o famoso banzai, vai que vai. Então eu acho realmente que ele tá numa posição interessante para, não matematicamente, mas de astral, de emoção e tal, para carregar isso e tentar partir para cima. Acho que do ponto de vista do campeonato, 34 para 31, a vantagem do Piastri é realmente confortável. É tão confortável que eu acho que é o que gerou o que aconteceu na ordem da equipe. Se não fosse Monza, estaria pegando fogo agora, cara. Diga, Isa. Não, eu vou até trazer aqui, até para agregar o debate, a fala do André Stella, né? Porque logo depois ele foi questionado sobre isso, e aí ele falou o seguinte: quando iniciamos a sequência de pit stop, paramos o Oscar primeiro, com a clara intenção de não trocarmos de posição. Infelizmente, isso se agravou com o pit stop lento. Como a ordem foi definida primeiro com o Oscar e depois houve o atraso, sentimos que a coisa certa era retomar as posições que tínhamos antes da parada. Tenho certeza de que Oscar está confortável com isso, ele já estava confortável durante a corrida. É mais um exemplo de como mostramos os valores e princípios que defendemos na McLaren. Bom, tá aí a manifestação do Woking, mas assim, pode falar o que quiser, nada vai colar agora nessa altura do campeonato, especialmente depois das vaias. Assim, me parece que a McLaren tem um ambiente relativamente harmonioso ali, os pilotos não têm aquele clima de beligerância plena, como se via, por exemplo, com Fernando Alonso e Lewis Hamilton, mas isso acaba gerando uma certa incerteza e uma permissividade do ponto de vista de estratégia mesmo, porque eles têm a plena confiança de que os pilotos vão reagir de maneira positiva, vamos colocar dessa forma, às ordens e conseguem manobrar durante a corrida, só que isso acaba gerando o tipo de mal-estar que a gente viu agora em Monza. Exatamente. Felipe, quer arrematar aí sobre o McLaren, falar sobre Verstappen, enfim, vamos seguir aqui o bonde, porque acho que devemos também eleger piloto do dia e destacar o que foi a pilotagem do piloto holandês. Arremata aí, Felipe. O que disse Stella é assim... Eu entendo, assim, só não entendo essa coisa dos valores e bababá, mas eu entendo nessa coisa do... Não ficaria legal. Assim, do jeito que tá agora, pensa como, de novo, empregador. Não tá legal, mas o próprio Piastri, quando for olhar, ele vai falar, pô, foi um pit stop, mas ele vai olhar e falar também, pô, na próxima que o cara precisar se parar antes, ele não vai deixar, tipo, prós e contras, melhor do que esses 3 pontos, que no caso são 6, né, aquela história. A troca
De 34 foi para 31. Se não tivesse a troca, seria 37. Então, o delta do 37 para o 31 é de 6 pontos. Aí que eu falo que existe jogo de 6 pontos, né, no futebol, dependendo se é comparativamente, né? Então, nesse sentido, são 6 pontos ali de delta. Mas, cara, para ter uma injeção, virar um caos, um completo colapso, porque se não rola a inversão, o Norris vai puto pro pódio, a reunião, os caras saem na porrada. Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então, só vai acontecer disso voltar à tona se o Piastri perder por menos de 6 pontos esse campeonato. Porque daí vão falar, se não houvesse a inversão, que eu não gosto muito dessa coisa, mas a gente vai falar, entendeu? Então, acho que de McLaren é isso mesmo. Eu acho que é interessante que no fim a gente vai poder falar se o motor do Norris não tivesse explodido na Holanda, ou se não tivesse rolado a inversão em Monza, né? A gente já tem alguns panos de fundo aí que com certeza a galera vai usar para poder justificar no fim. E só para arrematar, o Piastri foi questionado sobre o que ocorreu, e aí ele parafraseou nosso querido Charles Leclerc falando: just an incident no final da corrida. Então ele levou com bom humor, aparentemente, o que aconteceu. Então, se tá tudo bem pra ele, acho que, né, tá ok aí essa situação.